Annelies Kala predstavljat. It's a weird thing. Why, yes. Cyrillicum pen Cyrillicum en Cyrillicum on Cyrillicum yan Cyrillicum ten Cyrillicum en Cyrillicum on Cyrillicum gen Cyrillicum on Cyrillicum pen Cyrillicum en Cyrillicum on Cyrillicum es Cyrillicum en Cyrillicum on Cyrillicum ten Cyrillicum en Cyrillicum an aproveite para asistir. Райан. Ставки на спорт! Большие выигрыши! Быстрые выплаты! Надежный букмекер! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! O Jameson, ele ficou famoso lá em Rússia da noite pro dia, né? E até no aeroporto já te reconheceram. 2,5 milhões de acesso em todo o Brasil pela internet. Muito bem. E você já lembra de todos os bichos? Lembro. Vamos ver se você lembra de todos os bichos. Vem mais pra frente aqui, que os bichos vão entrando aqui atrás. Vai lá. Vamos ver. Atenção, maestro! Atenção! Não é com vocês ou é lá em cima? É lá em cima? Vai! You
Вроде не повреждена. Ремешки. Крепления. O Jameson, ele ficou famoso lá em Russas da Noite por dia, né? E tá até no aeroporto já te reconhecendo. 2,5 milhões de acessos em todo o Brasil. Todos os bichos. Lembro. Vamos ver se você lembra de todos os bichos. Vem mais pra frente aqui, que os bichos vão entrando aqui atrás. Vai lá. Vamos ver. Atenção, maestro! Atenção! Não é com vocês ou é lá em cima? É lá em cima? Vai!